Aí, olha só o que fala em João 15. Né? Na hora que Jesus está passando, né, tudo isso fala, ele chegou para os discípulos e falou, gente, está em Mateus 28, né? Vão, façam discípulos por toda a terra. Está lá, se vocês batizem todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, propaguem meu evangelho, propaguem a verdade que vocês viram aqui, propaguem a palavra. Então João 15, 26 a 27 diz assim, quando vier o conselheiro, aqui ele está fazendo uma referência ao Espírito Santo, ele testemunhará, que tem algumas coisas entre o versículo, mas não estou tirando do sentido, tá? Ele testemunhará o meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então, para a gente poder defender a fé, Marcelo, mas eu não vivia 2000 anos atrás, como é que eu vou estar com Jesus? E lá João 3,16, né? João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira, né? E aí por diante. E ele fala, todos que creem e forem batizados serão salvos. Ele vai continuando. E aí você é feito um discípulo de Jesus a partir do momento que você dá um segundo passo, que é segui-lo. Uma coisa é aceitá-lo, e aí tem um segundo passo que é igualmente importante. A gente tem que ser defensor da fé. Isso, a gente tem que defender aquilo que a gente crê. Por isso que a primeira aula foi por que você crê. Então veja que aqui, né, tem que ser alguém que está desde o princípio. Se a gente aceitou Jesus, a gente está aceitando toda a verdade que ele fez por nós, todos os relatos da história, tudo que Jesus fez por nós. E aí cabe a gente agora começar a se equipar e defender isso também. O que converte as pessoas a Cristo não é só a palavra. Às vezes a pessoa é tocada, ela está vendo um culto, ela é tocada, ela se converte, mas 90% das vezes é o nosso testemunho. Não adianta chegar na segunda-feira e ser aquele terror, né? Aquela coisa toda. Ninguém vai se converter a Jesus Cristo se você for aquele que vai empurrar a Bíblia goela abaixo das pessoas. Eu conheço pessoas assim, que ainda ninguém aqui da igreja, pessoas fora daqui que realmente fazem isso. E assim, as pessoas vão se afastando, falam, não quero não, porque olha só, ele está alienado, ele está fanático, ele está não sei o que, ele está sendo agressivo até, não está me respeitando. Não é assim, é o nosso testemunho, é o nosso dia a dia, são os detalhes do dia a dia que as pessoas convivendo com a gente vão observando. Isso vai mostrar para elas se somos verdadeiros cristãos ou não. Esse é o grande X da questão. Como diz o matemático, o Y é o X da questão. Que piada podre, mas tudo bem, vamos lá. Bom, gente, aqui ele fala, e vocês testemunharão, vocês também testemunharão. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós também testemunhamos. Tudo bem? Vamos adiante. Daí, os discípulos resolvem e precisam escrever tudo aquilo que eles observaram e que eles vivenciaram. Tinha motivos para isso. Um dos motivos é que eles achavam que a volta de Jesus estava bem próximo. Tudo bem, nós estamos esperando ainda, nós cremos que agora está próxima, certamente está bem próximo pelos acontecimentos que a gente, não vou entrar no escopo agora, mas tem tanta coisa acontecendo na história e nos momentos atuais que a gente sabe que a volta está próxima. O fato é que ele já avisou muitas vezes os discípulos, se você pegar Mateus 24, ele mostra certinho. No culto dos jovens aqui eu falei sobre Mateus 24, falei sobre o espírito de engano, quando a gente falou sobre a diferença entre uma igreja e uma seita, a gente usou essa parte de que Jesus fala, repetiu várias vezes, dizendo, olha, não se engane, muitos falsos cristos, falsos profetas virão. Então, ali, né, eles aqui, os defensores, né, vou chegar na palavra canônicos, eles tinham que escrever isso logo, porque eles sabiam que a qualquer momento Jesus poderia voltar, só que eles precisavam tornar a mensagem ampla, eles precisavam propagar essa mensagem. Tanto que entre o ano 33 depois de Cristo, após a ascensão de Jesus Cristo aos céus, e até o 313 depois de Cristo, que foi o concílio de Laodiceia, que simplesmente o concílio de Laodiceia definiu quais eram os evangelhos chamados canônicos, ou seja, são os evangelhos e os textos das cartas que realmente relatam Jesus vindo, são relatos escritos e vindos de testemunhas oculares. Nos livros de Dan Brown, que viraram filme, tipo Código da Vinci, etc. Tem um evangelho de Maria Madalena, tem o evangelho de Judas, tem esses evangelhos chamados de apócrifos. Por que eles são apócrifos? Por que eles foram considerados apócrifos desde o ano 313? Alguns deles nem foram descobertos até então, foram descobertos muitos anos depois, ou séculos depois. Porque quando você olha para esses evangelhos, você não vê um Jesus
que são o mesmo, que tem o mesmo padrão de descrição e padrão das obras realizadas que você vê nos evangelhos, que você pode realmente concluir que são de testemunhas oculares. Então, os evangelhos que têm essas evidências e realmente elas se complementam entre eles e mostram uma ação de Jesus, né? Por exemplo, você não vê ali Jesus maltratando nenhuma mulher ali, mas num dos evangelhos apócrifos isso aparece, né? Então, você já percebe, opa, isso aqui não é característica de Jesus. Então, isso é um dos exemplos. Tem vários que você descarta aqueles evangelhos como sendo uma carta realmente escrita por alguém que esteve com Jesus. Então, os que passaram foram os 4 evangelhos que tem na tua Bíblia e as cartas que estão ali. Então, bem amplamente e bem assim, né, bem superficialmente, eu digo a vocês que podem ficar tranquilos que o texto que você tem aí não foi alterado ao longo do tempo, não está descaracterizando o que Jesus fez, não está acontecendo absolutamente nada que você perca do que foi o ministério de Jesus aqui na Terra. Então, eles precisaram escrever isso. Esse era um dos motivos, porque eles achavam que a volta de Jesus estaria próxima, mas muita gente precisava ser salva. De novo, João 3,16, e capítulo 3 de João inteiro, que tem ali, né, olha, aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Então, eles queriam, né, tanto que Paulo e Pedro brigaram, porque Paulo queria levar os gentios, Pedro não, queria ficar lá em Jerusalém primeiro. Eles deram uma briga, mas depois eles se entenderam. Porque Paulo foi o que entendeu e levou para fora das fronteiras de Israel o evangelho, que o evangelho era para todos, para o judeu, para o gentio, né? Então, esses evangelhos são canônicos, foram realmente confirmados como textos que eles eram realmente, digo originais, não digo originais, a palavra não é original, são, óbvio, teus originais, mas são fiéis aos originais. Agora, simplesmente chegaram lá, definiram, esse evangelho vai, esse não vai, lá em 313 depois, não foi assim. Aquilo ali foi só uma confirmação. Entre o ano 33 e o ano 313 depois de Cristo, são 24 mil cópias do evangelho encontradas entre os anos 33 e 313. E são 24 mil cópias, tá? Então, 24 mil cópias de regiões diferentes, regiões do norte da África, da Europa, do Oriente Médio e um pedaço lá já da Ásia ali, né? Então não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha Facebook, então eram cópias que foram ali reproduzidas e distribuídas em regiões bem diferentes e que levavam bom tempo para serem propagadas, ensinadas e recopiadas pelos alunos dos alunos dos discípulos. A gente explica isso investigando os evangelhos no que a gente chama de cadeia de custódia, tá? Que é os alunos dos discípulos. E eles também registravam, faziam cópias e recopiavam. Quando chegou no concílio de Laodiceia, simplesmente eles bateram o carimbo e falaram, esses são os originais, esses são os textos fiéis ao que Jesus fez. Porque havia uma meticulosidade muito grande para não se perder nada do que Jesus fez. E o outro motivo é que, óbvio, né, eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Então, a qualquer momento, eles poderiam ser mortos. Então, não podia demorar muito. Marcos escreveu o evangelho dele por volta de 47 a 50 depois de Cristo, ou seja, aí vamos supor 13 a 15 anos ou a 16 anos mais ou menos depois da ascensão de Jesus aos céus. E aí veio então Mateus, depois veio Lucas e depois veio João. Tá? Eles vieram nessa ordem. Então não está na mesma ordem que está aí na Bíblia de vocês. Marcos foi o primeiro relato, tanto que Marcos você percebe, né? Por que você acha que Marcos tem menos capítulos que os outros, né? Os outros evangelhos? Porque Marcos foi rápido, ele precisava escrever um relato que fosse... É o primeiro relatório quando você chega na cena do crime. Falou, precisam saber, eu preciso transmitir isso para a delegacia. O cenário, a cena do crime foi essa. Exato. Só que como tinha outras testemunhas oculares, aí, como Mateus foi testemunha ocular, João foi testemunha ocular, Lucas andou com Paulo, predominantemente, mas também andou um pouco com Pedro. Esses já tiveram um pouquinho mais de tempo, nem tanto, para escrever. João, o evangelho dele, o pessoal acreditava que tinha sido escrito a 70 depois de Cristo, mas as evidências mostram que João escreveu em 91 depois de Cristo, mais ou menos entre 90 e 92 depois de Cristo. João era o mais novo dos discípulos. E aí, por volta de 96 a 98 depois de Cristo, ele escreveu o livro de Apocalipse, já exilado na ilha de Patmos, tá? E veja que João tem até uns fatos engraçados, né? Eu não quero expandir muito a aula, mas tem um fato engraçado, né? Porque no Evangelho de Marcos,
como ele escreveu mais ou menos 13 a 16 anos depois dos eventos todos de Jesus, né, muitas daquelas testemunhas que não eram discípulos, mas viram também as obras, elas ainda estavam vivas. Então, tem um episódio lá que Pedro relata assim, no jardim de Getsêmani, que Marcos relata que uma das pessoas puxou a espada e decepou a orelha de um dos guardas. Não citou o nome de ninguém, né? Aí vem o Evangelho de João e ele diz que foi Pedro quem puxou a espada e que o guarda chamava-se Malco, né? Porque até então, 91 depois de Cristo, já se supunha que essas pessoas já teriam morrido, não teria problema, né, relatar o nome delas no Evangelho dele. Então você vê que João, né, além de ser o mais novo dos discípulos, além de ser o discípulo que Jesus amava, porque ele se auto-intitulava assim, ele também era o cagueta, né? Ele que mandou o nome de todo mundo, escreveu o nome e deu nome aos bois, né? Então foi assim. Mas o fato de João escrever é porque até então, naquele momento, a maioria das testemunhas já haviam morrido. Eles tinham muito medo de revelar o nome de alguém, esse texto chegar na mão do Império Romano e o pessoal perseguir. Então esse foi outro motivo pelo